colocar para gravar primeiro. Bom, então, iniciando, né, oficialmente, o segundo dia de palestras da Feira de Ciências de Alagoas. Hoje nós temos o prazer de receber a professora doutora Vanessa Schweizer dos Santos, de Novo Hamburgo, com o tema Ensino pela Pesquisa, Experiências Exitosas. Mais uma vez, eu agradeço a professora por sua disponibilidade. E antes que ela comece a sua apresentação, eu vou fazer um breve relato de sua experiência profissional e acadêmica. Então, a professora doutora Vanessa é doutora em Qualidade Ambiental pela Universidade de Fivale, 2019, mestre em Engenharia Civil, área de concentração, Gerenciamento de Resíduos, pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos, 2013, graduanda em Ciências Biológicas, licenciatura plena pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos, em 2010, e atualmente é assessora pedagógica da equipe multiprofissional da Diretoria de Educação da Secretaria Municipal de Educação de Novo Hamburgo, onde é servidora pública. É professora de pós-graduação em cursos das áreas ambiental e educacional, no grupo Verbo Educacional, em Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Professora, prazer imenso em tê-la hoje conosco. Após a sua apresentação, a gente vai abrir para discussão e questionamentos. Por favor, fique à vontade e, se precisar de alguma ajuda, é só me chamar ou chamar o professor Gessé. Certo, professora Aldenir, eu agradeço pela acolhida, em seu nome do professor Gessé também, agradeço. Agradeço os presentes, quero registrar que nós temos alguns professores aqui, colegas também do Rio Grande do Sul, não só da Secretaria de Educação, também registro e agradeço a presença deles. É sempre ótimo a gente poder ter essas oportunidades de trocarmos experiências, eu acho que essa é a maior riqueza dessas feiras, desses momentos, não só para os nossos estudantes, mas também para nós enquanto professores. E eu aproveito para parabenizar já de antemão pela organização do evento, quero ainda acompanhar nos próximos dias, eu sei que tem bastante programação pela frente, muito bacana os projetos. Então, dito isso, eu vou compartilhar com vocês a minha tela, e a gente pode começar a conversar um pouquinho. Eu penso que a gente tem alguns minutos de fala e depois esse espaço que a prof reservou para a gente poder trocar algumas ideias. Está funcionando, prof? Está aparecendo para vocês? Tudo normal. Ótimo, então tá bem. Bom, então eu me chamo Vanessa Schweitzer dos Santos, eu falo de Novo Hamburgo, do Rio Grande do Sul, comentei antes com os colegas, aqui a gente está com 16 graus, para nós não é frio, então também é uma satisfação poder estar com vocês. A ideia é a gente poder conversar um pouquinho, então, a respeito de algumas experiências de ensino pela pesquisa realizadas aqui no município. Eu gostaria, então, de começar contextualizando, me apresentando um pouquinho para vocês. A prof falou ali um pouco da formação, mas acho importante registrar que fui aluna da rede pública aqui do município, então é sempre uma alegria a gente também poder voltar para onde foi a nossa formação inicial, nesse momento como professora. Então, ali, a partir da minha formação na licenciatura em Ciências Biológicas, eu ingressei aqui no município como servidora, como professora do ensino fundamental, e a minha experiência maior vem sendo nos anos finais, né, que a gente chama de área, ali, a partir do 6º ano. Mas aqui no nosso município, então, a gente atende da educação infantil, faixa etária 0, até o 9º ano do ensino fundamental e também na modalidade EJA. E eu separei hoje, acho que está passando sozinho, mas enfim, vamos para o slide correto. Eu separei, então, para a gente conversar um pouquinho, 2 experiências em especial, uma delas, então, numa escola de ensino fundamental com os anos finais, e a outra no nosso Centro de Educação Ambiental do município, que depois eu vou explicar um pouquinho mais sobre esse espaço. E hoje, como a prof falou, então, eu estou trabalhando na assessoria pedagógica aqui da Secretaria de Educação, no núcleo de ensino fundamental. Ali na abertura, o professor Gessé destacava o trabalho da prof Aldenir
e eu gostaria de registrar que, ao longo dessa semana, enquanto elaborava esse material, a gente conversava com alguns colegas sobre o quanto é bacana quando um trabalho é feito a tantas mãos que qualquer colega poderia estar aqui falando sobre ele, né? Isso dá um significado bem especial para o trabalho que a gente vem compartilhar com vocês no dia de hoje. Então, atualmente estou na assessoria pedagógica, nós temos aqui na secretaria uma organização onde temos um núcleo de formação com colegas das áreas, então nesse espaço a gente também tem um formador para a área da educação ambiental e das ciências da natureza. Acho importante registrarmos isso. E dito isso, então, acho importante também registrarmos que a gente tem aqui no município de Novo Hamburgo o ensino pela pesquisa como uma estratégia metodológica da rede pública de ensino. Então, há muito tempo a gente vem trabalhando com o ensino pela pesquisa e há alguns anos já a gente trabalha com um componente curricular chamado articulação dos saberes, isso para os anos finais. É esse componente curricular? Bom, a gente tem dentro da grade curricular semanal, então das disciplinas, das áreas do conhecimento, a gente tem um componente curricular reservado para o ensino pela pesquisa. Esse componente, que se chama articulação de saberes, é justamente o momento em que a gente vai reunir os estudantes em um grupo maior, em grupos menores, enfim, para elaborar de pesquisa e podermos estar trabalhando com esses projetos de uma maneira mais prática, enfim. Embora a articulação dos saberes já esteja presente na rede desde 2014, a partir da BNCC, ali no final de 2017, início de 2018, a gente teve uma reorganização da educação como um todo no país, e a partir do Sul, nós tivemos o referencial curricular gaúcho, que então é o desdobramento da BNCC para o estado do Rio Grande do Sul. E a partir destes dois documentos, na rede municipal foram elaborados em parceria com os professores. Então, nós tivemos ao longo de todo o ano de 2018 e 2019 a construção de alguns documentos que são as concepções da rede municipal de ensino. Eu compartilho com vocês na sequência esses documentos. Então, nós temos 3 documentos, eu deixo aqui o link, depois eu posso alcançar para a prof. Aldenir, se for possível salvar, enfim, disponibilizar esses links de acesso, mas, de qualquer forma, essa documentação está na nossa página oficial. Eu acho que eu vou desligar minha câmera, porque em outras experiências nesse programa melhorou o áudio. Melhorou, prof. Aldenir, para você? Melhorou agora, tava saindo com ruído. Melhorou? Melhorou. Tá, eu vou deixar minha câmera desligada, tá? Obrigada. Bom, então, como eu disse, esses são os documentos que foram elaborados aqui na rede municipal, em conjunto com os professores. Então, nós temos os fundamentos e as concepções, que foi o primeiro desses 3 cadernos, e, na sequência, um documento específico para a educação infantil e outro específico para o ensino fundamental e EJA. E é importante a gente registrar que, nestes documentos, nós fizemos menção ao currículo e a toda a trajetória do município. Então, antes a prof. Aldenir comentava ali na abertura da palestra, nos minutos antes, do quanto hoje a gente vê que muitas vezes a educação ambiental, por exemplo, ficou de lado ou num segundo plano ou perdeu o seu espaço de atuação. Mas é importante registrar que ela está presente na nossa documentação pedagógica do município e isso nos dá todo um respaldo também para a continuidade do trabalho. Então, a partir disso, a gente tem algumas concepções da nossa rede, e é importante a gente destacar que a ideia do ensino pela pesquisa, ela exige uma intencionalidade pedagógica em todo o processo de ensino-aprendizagem. Então, a gente costuma falar que faz parte do planejamento do professor, né? Muitas vezes a gente coloca a responsabilidade do ensino pela pesquisa sobre o estudante, mas é importante nós lembrarmos que esse também é um papel do professor. Eu acho que a minha apresentação saiu, né, prof? Foi, era isso que eu ia avisar. Tá. Eu não sei se é a instabilidade da internet, mas ela está trocando de slide sozinha. Mas tudo bem, vamos lá. Ok, então estávamos aqui. E nesse sentido, né, é importante a gente lembrar que a pesquisa escolar, ela exige, então, que o currículo, ele problematize também o cotidiano.
Então, ao longo dos exemplos que eu vou trabalhar com vocês na sequência, vocês vão observar que muitas vezes aquele projeto de pesquisa, talvez num olhar menos cuidadoso, pareça algo que a gente já viu muitas vezes. Mas para aqueles estudantes, naquele contexto, ele fazia diferença. E eu acho que essa é uma das principais marcas do ensino pela pesquisa quando a gente pensa na educação básica. E aí, nesse sentido, a ideia é que a gente promova a observação, o questionamento, a investigação, como formas de estruturar esse estudante para que ele seja um ser crítico, autônomo, capaz de lidar com as situações da sua realidade, né? Acho que esse é o papel da educação como um todo, mas, sobretudo, do ensino pela pesquisa. Então, alguns pressupostos que eu acho importante de nós deixarmos registrados é que nesse processo a ideia é que o professor seja sempre um mediador, né? Porque a ideia é justamente que ele traga os instrumentos, as possibilidades de busca e de pesquisa, de dados, para que o estudante possa ter autonomia para desenvolver estes processos. Então, nós trabalhamos muito aqui no município com a ideia de um professor orientador, que é aquele que vai conduzir as etapas de pesquisa, falando assim enquanto professora que estava em sala de aula no início desse projeto de articulação dos saberes, hoje eu percebo os estudantes, os professores muito mais apropriados destes processos, porque foi também uma caminhada. Então, a ideia é que o professor seja esse articulador do processo de pesquisa. Ele não é um orientador no sentido de que ele faz todo o processo, mas de que ele guia realmente esse trabalho. E para o estudante, a gente tem esse papel de investigador, de autonomia, ele é o sujeito do processo de aprendizagem, né? E a ideia é que ele se torne, então, um ativo agente transformador nesse contexto social. Então, é importante a gente observar que existem diferentes dimensões da pesquisa na escola, né? Ela é para o estudante, sim, mas o professor também tem o seu papel. Acho que isso é importante de deixarmos registrado. E aí, a partir disso, eu trouxe um fragmento dos nossos documentos norteadores que diz isso, que pensar o ensino pela pesquisa envolve uma concepção que precede o desenvolvimento de um projeto de pesquisa escolar. Então, nem sempre a pesquisa ela vai se dar só no momento da feira, ou só lá no o seu ápice no final do ano. A ideia é que isso seja um projeto e um processo que acontece em qualquer aula, independente do ano, independente da etapa, do componente curricular envolvido, e que ele seja um meio para a aprendizagem, né? A gente também não pode esquecer que o nosso objetivo maior é a aprendizagem dos nossos estudantes. Então, a ideia é que seja uma aprendizagem significativa e, a partir disso, que o estudante possa se desenvolver com autonomia e como protagonista dentro da sua realidade. E aí eu trouxe fazer uma propaganda também, a nossa FEMIC-TEC, que então é um evento que acontece desde 2013 na rede municipal de ensino, muito semelhante ao que vocês também se propõem, observando ali a programação de vocês ao longo dessa semana, dizer para vocês que é muito semelhante, muito, muito próximo. Eu realmente não sei por que os meus slides estão passando sozinhos, mas voltarei para o meu objetivo, que é esse da FEMIC-TEC. Então, é a nossa Feira Municipal de Iniciação Científica. Eu deixei registrado aqui para vocês que, embora ela seja uma feira científica, ela contempla todas as áreas do saber e todos os nossos componentes curriculares de ensino fundamental. Então, nós temos trabalhos das linguagens, nós temos trabalhos que são da matemática, que são das ciências humanas, porque nós entendemos que a ciência é método, né? E a ideia é promover o ensino pela pesquisa enquanto método, e a gente pode desenvolver um projeto nas mais diversas áreas do conhecimento. Então, ele, como eu disse, acontece desde 2013, a gente tem aqui dados da feira de 2019. No ano passado, infelizmente, a gente não teve a realização da feira por conta da pandemia. Eu acho que esse processo desestruturou muitas das nossas atividades na educação, mas este ano, sim, ela vai acontecer, e ela vai acontecer no formato virtual também, né? Então, já sintam-se muito convidados e fica o meu compromisso de compartilhar, fazer o meio de campo com a Prof. Aldemir dos nossos links de acesso. Então, dá muita saudade no contexto que a gente vive, olhar para essas fotos e vermos as crianças todas lá presentes e, enfim, apresentando seus trabalhos.
mas para a gente ter um pouquinho da dimensão, nós somos uma rede com 89 escolas. Então, em 2019, na última versão presencial da feira, nós tivemos trabalhos de 52 escolas de ensino fundamental e 34 escolas de educação infantil. É muito legal dizer para vocês que nós temos crianças bem pequenas apresentando seus projetos. Claro que a dinâmica e a organização é outra, mas para eles aqueles conhecimentos são muito significativos e é interessantíssimo a gente ver o brilho no olhar de crianças tão pequenas contando com as suas palavras o que elas descobriram, né? Então a gente teve em 2019 202 trabalhos, foram 680 estudantes inscritos. Geralmente os projetos têm 2, 3 estudantes, então tivemos 275 professores orientadores e tivemos ali 20 trabalhos das áreas das linguagens, 32 da área da matemática, o que eu acho excelente, 105 trabalhos das ciências da natureza, que, claro, sempre são as atividades que acabam desenvolvendo mais o método científico, mas eu acho que é muito expressivo todo esse outro número de trabalhos de outras áreas, 41 das ciências humanas e 4 trabalhos de ensino religioso. E um evento desse porte exige, então, um número muito grande de avaliadores externos, avaliadores qualificados também. Então, em parceria com as universidades da região, Unicinos, Universidade Fevale, tivemos em torno de 170 avaliadores. Em geral, a gente tem aqui 3 dias de feira e a gente também tem alguns processos, como eu vi que vocês estão promovendo, de palestras, de formação para os professores e também para os estudantes, o que é muito bacana. E eu também quero mostrar para vocês um outro espaço que a gente tem na rede, que é uma revista periódica de lançamento anual, que se chama Revista Saberes em Foco. Eu deixei o link aqui, mas na nossa página institucional do município também temos acesso a todas elas. E o convite para os professores é que eles possam, todos os anos, compartilhar nestas revistas as suas experiências, não só de ensino pela pesquisa, mas principalmente. Então, eu acho que é bem importante deixar esse espaço, né? Depois eu vou falar um pouquinho, o registro é muito importante para o professor, porque a pesquisa tem todo um trabalho, uma importância para o estudante, mas para o professor ela também é um processo. Então, se vocês puderem acessar em algum momento, vocês vão encontrar artigos das mais diversas áreas do saber, realizados com crianças bem pequenas, com o ensino de jovens e adultos e com o ensino fundamental como um todo. Fica o convite, e algumas das experiências que eu vou contar para vocês também estão em artigos nessas revistas. Então, falando das experiências em si, eu trouxe 2 experiências. Algumas delas foram realizadas na Escola Boa Saúde, que foi a primeira escola onde eu trabalhei quando eu entrei na rede. A gente sempre tem um carinho especial pela nossa primeira escola, né? Então ela fica no coração da gente. E eu trouxe relatos dos anos de 2016 e 2017 de práticas de ensino pela pesquisa. Vocês vão observar que a primeira delas, que se chama Você já parou para pensar que os jogos digitais podem te influenciar? Como jogam os adolescentes da MF Boa Saúde? Ela não é uma pesquisa da área das ciências da natureza. E eu trouxe este exemplo justamente para mostrar para vocês e para conversar com vocês sobre a importância desse componente curricular, articulação de saberes, por permitir que a gente trabalhe a pesquisa em diversos assuntos, assuntos que são realmente desejo e interesse dos estudantes. Então, esse foi um dos projetos, e o outro de 2017 se chama O que há dentro do Arroio Cerquinho. Vou contar para vocês daqui a pouquinho mais sobre eles. Então, a respeito desse primeiro estudo, que foi de 2016, inquietava muito os meus estudantes do 6º ano. É importante lembrar que no 6º ano eles têm ali 12, 11 anos, então eles estão bem pré-adolescentes, né? É um processo assim que marca muito a vida desses estudantes. E isso estava muito em alta naquela época. Eu, enquanto elaborava a apresentação, eu pensei, nossa, depois de uma pandemia não faz mais sentido questionar o uso da internet para crianças e adolescentes, né? Mas na época isso nos inquietava, porque era uma comunidade, enfim, com uma certa vulnerabilidade. As crianças, por vezes, passavam muito tempo no celular, a gente via que a interação entre eles, assim, física, por vezes também não acontecia, porque, né, era aquela coisa tão intensa de internet e celular, e isso incomodava eles. Então, a gente foi conversar e estudar e conhecer um pouquinho mais sobre isso.
Temos ali na primeira imagem da esquerda, então, a sala de aula, enfim, nossos momentos de debate, de definição do que seria o nosso estudo, e já na direita, nosso, então, stand para uma das feiras que participamos com esse projeto. E eu destaco para vocês que abaixo do título que eles, enfim, enquanto adolescentes propuseram, eu trouxe o registro que, enquanto professora, fiz para aquela revista científica, enfim, e para o meu conhecimento também. Então, observem que, claro que a linguagem é diferente, claro que o aprofundamento foi diferente também, mas a ideia é que também faça significado para o professor esse projeto. Acho que caiu de novo, né, prof? Foi. Não sei realmente o que está acontecendo, mas vamos lá. Não vou desistir. Certo? Voltou, né, prof? Sim, tá ótimo. Tá ótimo, André. Ótimo. Então tá, então temos ali o título do estudo dos adolescentes e o registro mais profundo, então, que ficou na sequência do trabalho. Então, claro que esse projeto de pesquisa exigiu muito diálogo, a gente se ouviu muito, né, sobre, bom, por que a gente joga, por que a gente não tenta outros tipos de diversão, ou todos têm acesso, né, a gente também observou isso, que nem todos tinham acesso aos jogos e às mídias e à internet, enfim. E aí a gente partiu para uma etapa que eu sempre procuro realizar quando eu faço ensino pela pesquisa, que é conversar com especialistas. E nesse ponto eu acho que é fundamental essa interação com a universidade, no sentido de, bom, vamos trazer as pessoas que estudam isso, né? Então nós trouxemos nesse projeto específico do uso da internet, nós trouxemos uma pessoa que trabalhava, enfim, com o uso da internet, dos jogos por adolescentes, e ela trouxe para nós, numa palestra para os estudantes, todo o resgate histórico de como esses jogos surgiram, de como eles eram produzidos, de que havia toda uma indústria por trás da produção desses jogos, que eram aspectos que esses estudantes realmente não conheciam e não pensavam. E ela também trouxe um pouco sobre, bom, quais são os efeitos das cores, dos sons, né? E ela desmistificou algumas coisas que a gente tinha, alguns conceitos, assim, que a gente ouviu, né? A gente sempre tem aquele primeiro movimento da pesquisa de, vamos ouvir o que sabemos informalmente sobre isso. Então, veio muito aquela coisa de que, os jogos são violentos. E ela trouxe alguns aspectos importantes de que não, por vezes os jogos também podem ser uma ferramenta educativa. Então, eu lembro que na época, para esses estudantes, esse foi um projeto muito bacana. E aí, a partir disso, então, a gente teve todo um trabalho de verificar como era o consumo de jogos e da internet pelos adolescentes da escola. Então, nós fizemos um levantamento junto às turmas de 5º e 6º ano. Claro que depois teve todo um auxílio do professor de matemática para a gente poder tabular esses dados, observar o que estava por trás deles, fizemos comparações, bom, tem diferença do 5º para o 6º ano, quais são os jogos, enfim, mais consumidos, e foi um processo muito bacana. E aí, aqui a gente já tem imagens, então, da nossa feira interna na escola. Isso é um processo que eu não sei, acabei não acompanhando, não perguntei para a prof. Aldenir antes, mas aqui no município a gente faz, então, feiras internas nas escolas, e nestas feiras há seleção, enfim, há uma espécie de banca de projetos que aí sim vão para a feira municipal. Então, essas imagens que vocês veem agora são da feira do município, desculpa, são da feira da escola. Normalmente a gente tem ali alguns dias da semana e oportunizamos também no sábado para que as famílias possam participar. Gente, eu realmente não sei por que está passando desse jeito, tá? Ele volta lá para o início. Queria dizer para vocês que eu não sei o que está acontecendo, mas vamos lá. Não se preocupe, não se preocupe. Sim. Eu até desconectei meu mouse, mas enfim, tudo certo. Então, a ideia nessas feiras também é poder levar esse conhecimento para as famílias, porque é muito bacana poder discutir isso também com as famílias. Fizemos também na Escola Boa Saúde. Esse projeto, então, para os estudantes, chamava O que há dentro do Arroio Cerquinha, mas a gente registrou, então, enquanto professores, como aplicação do protocolo de avaliação rápida no Arroio Cerquinha.
Eu preciso dizer para vocês que a gente chama de arroio o que eu acho que vocês chamam de córregos, né? São pequenos rios, enfim. Mas assim, na região sul a gente chama de arroio e algumas vezes já me sinalizaram que fora daqui a gente não chama assim. Mas em resumo, então, esse corpo hídrico passava, né, por dentro desse bairro e ele tinha esse aspecto que vocês veem aqui, assim, era o que a gente observava no meio das ruas do bairro, uma degradação bem expressiva. E a gente percebeu que as crianças não viam esse espaço como um corpo hídrico, tanto que elas chamavam de valo, de valão. E quando a gente argumentava, não, porque essa água ela vai lá para o Rio dos Sinos, que é a fonte de abastecimento, eles não acreditavam, eles achavam que isso era um valo de esgoto, assim, para ser bem franco com vocês. E aí a gente foi observar mais de perto. E a ideia é poder mostrar para vocês que a própria saída de estudos, muitas vezes, ela pode ter um significado muito maior. Então, o protocolo de avaliação rápida, que a gente chama muitas vezes de PAR, talvez alguns de vocês já tenham trabalhado, especialmente ali no PPG, a partir da área do meio ambiente, da área de preservação ambiental. Ele é um protocolo muito simples, que fora do Brasil é bastante utilizado para monitoramento dos corpos hídricos. Então, ele não usa análises físico-químicas, ele usa análises muito simples de temperatura, de coloração, de odor, e que são análises que a gente pode adequar e trabalhar com a educação básica. Se vocês depois acessarem os materiais que eu deixei ali, tem todo o referencial teórico do protocolo. E o protocolo chegou na minha vida ao longo do doutorado. E eu achei ele uma ferramenta excelente para usar com as crianças, claro, adaptando, porque assim, eu poderia medir a temperatura do corpo hídrico com os meus estudantes, eu tinha um termômetro para isso, eu tinha uma trena, eu tinha uma fita métrica, eu tinha vidraria para coletar amostra para ver coloração, eu tinha um conhecimento básico de alguns macroinvertebrados que a gente encontrava ali, e a partir disso, eu resolvi então testar o uso do protocolo de avaliação rápida com eles. Qual foi a proposta? A gente fez uma visita, então, ao arroio com as crianças, com os estudantes também do sexto ano, lembrando que aqui já era um outro grupo de estudantes, porque era outro ano, e essa era a visão que a gente tinha da rua, assim, realmente não fazia muita menção realmente a um corpo hídrico, e as crianças chamavam esse espaço de valo e não reconheciam ele realmente como um corpo hídrico. Claro, né, pessoal, que essa visita técnica, ela foi feita primeiro por mim e outros professores. Claro que no dia a gente também solicitou auxílio da Guarda Municipal, né, assim, para ter alguém ali, porque é um espaço onde tem a nascente do arroio um pouco retirado das ruas, né, a gente precisa pensar sempre no aspecto da segurança. Então, foi uma visita planejada. E é legal a gente falar disso, porque por vezes a visita de estudos, ela é uma visita, assim, não tão guiada, né? A gente vai, observa, tira umas fotos, mas a ideia era justamente poder trabalhar. Então, entramos com as crianças nessa pequena mata, onde ficava a nascente do arroio, dentro do bairro. Foi para eles uma grande surpresa, porque, na verdade, muitas das famílias também não lembravam, não sabiam que esse era um espaço ainda assim de natureza, enfim, um corpo hídrico natural. E aí a gente chegou até a nascente, que enfim ficava abaixo de algumas rochas, das raízes de umas árvores. Esse momento foi muito surpreendente para eles realmente não imaginavam que isso aconteceria, e foi muito bacana. Então a gente fez a aplicação do protocolo de avaliação rápida, a gente fez medições, nós medimos a margem, nós verificamos a temperatura local do dia, né, as condições climáticas do dia, e fizemos algumas coletas para podermos observar a sedimentação, a coloração da água, se havia presença de óleo ou não na água, de algum enfim, elemento que trouxesse uma cor diferenciada, e encontramos alguns peixinhos na nascente. Então foi uma coisa assim muito surpreendente, porque quebrou aquela ideia de que aquele era um corpo hídrico morto, né, um valo realmente de esgoto. E as crianças amaram esse dia de visita, e depois também outras turmas da escola acabaram
pedindo para fazer essa visita, e a gente conseguiu promover esse contato maior. Na verdade, no outro ano, a gente conseguiu, inclusive, identificar essa nascente junto à Secretaria de Meio Ambiente do município, num sentido de que, bom, aqui é uma nascente, é uma área de preservação, foi bem bacana. Ali temos eu praticamente dentro do arroio, o professor, né, quem sabe, participa. Então, estávamos fazendo a coleta, foi um momento muito bacana para eles. E claro que depois dessa visita, que foi, claro, um momento de descontração também, nós partimos para o estudo. Então, também consegui trazer um colega que, embora eu conhecesse ele da universidade, ele trabalha na companhia de saneamento aqui da região. Então, ele trouxe uma série de dados, informações, foi muito bacana. A gente discutiu sobre o custo da conta de água, os produtos químicos utilizados para o tratamento. Foi, assim, realmente uma aula muito bacana. Eu trouxe algumas imagens aqui para registrar que a gente sempre promoveu a escrita desse projeto por parte dos estudantes. Então, se a gente acessar lá as fichas da Feira de Ciências, é uma linguagem muito simples, é uma linguagem de adolescentes, claro, a gente sempre faz uma supervisão técnica, enfim, mas é um produto de adolescentes e a gente precisa lembrar disso, né? Obviamente, se a gente for olhar depois o registro do professor enquanto artigo, claro que aí a linguagem vai ser diferente. Então, aqui nós temos também algumas fotos da feira municipal para esse projeto. Nesse dia, a gente tinha só meninos apresentando, embora ele seja um projeto realizado pela turma. A gente também verifica que nem todos têm habilidade, o desejo de fazer a fala oral na feira, então a gente também precisa respeitar e valorizar os estudantes que têm essa habilidade, enfim, esse desejo, porque a gente, enquanto pesquisador, também nem sempre está disposto, né? Nem todos os pesquisadores têm as mesmas habilidades, então é importante reservar um tempo para isso, para os estudantes. Foi um projeto bem bacana, depois ao longo dos anos seguintes, outros desdobramentos aconteceram por conta desse primeiro projeto e muitas turmas visitaram e, enfim, estudaram esse arroio. Foi feito plantio de árvores ao longo do curso dele, outros desdobramentos depois. E aí eu trouxe algumas imagens ainda para a gente recordar que a escola, o espaço, ele é o ponto de partida, muitas vezes, para o projeto de pesquisa. Então temos uma foto aqui da fachada da Boa Saúde e algumas situações assim do cotidiano. Enquanto professora de ciências, a gente sempre é acionada para muitos eventos na escola, né? Então caiu um ninho, a gente precisa saber o que aconteceu, de onde é esse ninho, de quem é esse ninho, tem alguém que precisa ser resgatado, para a gente sempre poder aproveitar. Então vamos olhar com esses estudantes, bom, não tem mais ninguém nesse ninho, do que foi feito, vamos tentar identificar a ave, podermos aproveitar este espaço. Na sequência, a gente tem também alguns alunos do atendimento educacional especializado, que a gente sempre conseguiu incluir nas práticas. Então, apareceu um bichinho, apareceu algum inseto, apareceu alguma coisa assim, a gente sempre pode aproveitar para as nossas aulas. Poder aproveitar o pátio, então, enquanto espaço de descoberta, se a gente tem algum tipo de fruta, se a gente tem as árvores da escola que a gente pode identificar, acho que isso também é bem importante. E também é importante que a gente possa compartilhar esses conhecimentos para além da feira científica. Então, sempre tentei trabalhar com os cartazes, com as intervenções com as famílias. Aqui vocês veem a gente fazendo uma passeata pelo bairro. Poderíamos fazer de novo, porque a dengue também está sendo um problema bem importante nesse ano aqui em Novo Hamburgo, mas enfim, levar este conhecimento para fora da escola eu acho que é um papel bem importante do ensino pela pesquisa. E dito isso, eu quero trazer para vocês alguns exemplos junto ao Centro de Educação Ambiental aqui da rede. Então, para contextualizar um pouquinho para vocês, aqui na rede municipal nós temos alguns espaços pedagógicos. Então, temos o Centro de Educação Ambiental, temos um centro que trabalha com a tecnologia, com as mídias e a comunicação, enfim. E eu trabalhei por 2 anos no Centro de Educação Ambiental Ernest Sarlet. Eu deixei com vocês aqui o Instagram do pessoal. E é importante dizer para vocês que esse espaço, então, recebe alunos de toda a rede. Ele fica localizado nessa zona rural, que antes eu conversava com o professor Gessé, aqui do bairro Lomba Grande, em Novo Hamburgo, e é uma área de 14 hectares próxima
a área de banhados, enfim, a área alagada do Rio dos Sinos. Então, é um espaço, assim, muito rico para as interações ambientais. Então, desde o cultivo de pequenos animais, o cultivo também de hortas, enfim, e especialmente a interação das crianças com a natureza. E nesse espaço, a gente também desenvolveu alguns projetos de pesquisa ao longo dos últimos anos. E aqui a gente também realizou o protocolo de avaliação rápida, que é o PAR, junto com crianças, mas aqui eram crianças bem pequenas, eles eram do 2º ano do ensino fundamental, então eles tinham entre 6, 7, 8 anos de idade, né? Dentro desse centro ambiental, a gente tem também um arroio, que se chama Arroio Valahai, mais robusto, obviamente bem mais preservado, né? A gente pode observar ali peixes de maior porte, enfim, tínhamos um número bem maior de macroinvertebrados, e esses estudantes, então, vinham na sua sala de aula convencional, estudando sobre os corpos hídricos, e a professora pediu para fazer essa visita guiada e poder conhecer um pouquinho mais a dinâmica de um corpo hídrico. Então, também seguimos os mesmos passos, como eles eram menores, a gente não chegou tão perto com eles da margem, obviamente, porque eles eram crianças bem pequenas, mas também medimos a temperatura da água, medimos a largura do arroio, a profundidade, coloração, coletamos a amostra de água, de substrato, e pudemos trabalhar com eles muitos aspectos, né? O fundo de cascalho, o fundo de lama, muitas coisas que a gente pode trabalhar com eles. Então, claro, foi um dia assim de muitas descobertas. A gente fez a entrada no corpo hídrico e fomos coletando as amostras e trabalhando com eles, mostrando entre todos, né? Foi uma tarde, foi um dia, na verdade, muito proveitoso. E depois desse momento, em sala de aula, a professora promoveu um projeto muito bacana com essa turma. Eles também trabalharam questões de matemática ali junto com as contas de água. Foi bem bacana. Foi um projeto assim que durou o ano inteiro. Para essa professora. Aqui a gente também tem algumas imagens das crianças registrando, então, qual era a largura, qual era a profundidade, qual era a temperatura, e é um projeto que eu sugiro que vocês conheçam, porque a gente sempre tem, né, próximo das escolas, enfim, na maior parte das cidades, a gente tem corpos hídricos onde a gente pode fazer essas intervenções. Nesse espaço do centro ambiental, a pesquisa, na verdade, ela era o nosso cotidiano, assim, desde os problemas do tipo, temos uma cisterna para reservação da água da chuva, mas está dando larva de mosquito. Bom, isso é um problema, né? Então, a gente ia testando alternativas e as crianças podiam vivenciar isso é muito bacana. Aqui na imagem da esquerda, a gente tinha diversas composteiras ao longo do espaço, e aí ali a gente estava mostrando para eles a dinâmica da degradação da matéria orgânica. Aqui a gente tem uma outra experiência. A gente recebeu em um evento um crachá em papel semente e resolvemos fazer, né? Ele era produzido por uma empresa, enfim, que fazia esse material e comercializava, e a gente testou também. Então, fizemos papel reciclado, colocamos sementes, esperamos germinar. São práticas que a gente pode fazer. E a proposta desse espaço é justamente também ser um espaço para saídas de estudo. A gente sempre falava muito isso e bate muito nessa tecla. O passeio, ele pode ter um fundo pedagógico, né? A gente vai ter um momento de interação, de brincadeira, mas ele é um passeio num lugar riquíssimo de aprendizagem, né? A gente não pode só passar por esse lugar sem ter esse olhar criterioso e mais científico. Então, acho que é bem importante a gente pensar também sobre as saídas de estudo. E aí, claro, como ele era um espaço afastado do centro urbano, a gente por vezes encontrava alguns visitantes e sempre que alguma turma estava junto, a prática era essa, né? Vamos ver qual é este animal, vamos identificar, vamos medir, vamos registrar, porque o registro é muito importante, e depois, obviamente, ele era solto nesse espaço. É claro que as crianças não manipulam, né? A gente tinha um grupo bem grande de estagiários também, da própria biologia da Fevale nesse espaço, e aí a gente interagia muitas vezes. E aí eu quero registrar que eu acho que a parceria entre a universidade e a escola ela é fundamental, porque, ao meu ver, a universidade é o espaço onde nós produzimos o conhecimento. O que há de mais novo, de mais recente, de mais atualizado está na universidade. E se a gente pode trazer isso para a escola, é riquíssimo, né? E é uma vivência
que, por vezes, enquanto universidade, a gente também está... Eu não digo que a gente não está inserido, mas a gente está tão focado no nosso estudo que a gente, por vezes, não está interagindo, né? E quando a gente consegue inserir esse estudo dentro da educação básica, a gente atinge um número enorme de pessoas, né? De realidades muito diferentes. Então, ao meu ver, essa parceria é excelente. Tanto no sentido de nós termos estagiários dentro das escolas, aprendendo na prática sobre a docência, quanto para nós, enquanto professores, em termos de formação continuada, é riquíssimo a gente ter esse espaço de voltar para a universidade, poder estar fazendo uma formação complementar, acho que isso é bem importante. E acho que quando a gente trabalha o ensino pela pesquisa enquanto metodologia de ensino, enquanto prática, o fim não deve ser a feira, né? Depois eu até quero conversar um pouquinho com a prof. Denise sobre isso, porque é um processo de apropriação do conhecimento para esse estudante. Então, claro que a feira é um espaço maravilhoso e necessário, mas isso é para a vida também desse estudante, né? Acho que isso é um ponto importante para a gente lembrar. Eu trouxe mais algumas imagens, então aqui foi uma intervenção feita enquanto eu estava no Centro de Educação Ambiental, de uma escola, enfim, que um dia apareceram morcegos, né? E claro que isso foi super preocupante, as famílias ficaram preocupadas, e a gente também trabalhou com, bom, vamos ver quais são essas espécies, quais espécies existem na região. Então, nós tínhamos essa parceria muito forte com a universidade, podemos levar algumas amostras, as crianças puderam observar, claro que elas não manipularam, né, o material, a vidraria, enfim, mas, assim, são momentos riquíssimos. Se a gente for comparar essa experiência com daqui a pouco abrir um livro ou olhar na internet um site, nossa, né, é uma vivência enorme. Então, quanto mais a gente consegue estar próximo da universidade, eu penso que mais todos ganham. Né? Aqui também, outros insetos, enfim, outros organismos que as crianças são muito curiosas e que a gente poderia sempre estar levando enquanto centro ambiental. Para a gente encerrar, então, eu acho que algumas considerações importantes do ensino pela pesquisa é a necessidade de registro para o professor, eu reforço isso, assim, fica o convite para vocês conhecerem nossas revistas, porque a pesquisa tem um papel super importante para a criança, mas ela também é importante para o professor. Então, eu acho que esse espaço de registro, de poder estar trocando, poder estar apresentando as práticas, bom, eu fiz isso, eu descobri o protocolo tal, deu certo. Daqui a pouco outra pessoa pode usar essa prática. Isso é muito importante, os professores precisam muito desse espaço de troca de experiências. E um outro elemento que eu acho que é super importante, que talvez não ficou evidente nos slides anteriores, é que o professor pesquisador, ele precisa produzir seu material pedagógico, né, muitas vezes. Então, enquanto professora de ciências, eu preciso dizer para vocês que a gente sempre tem, a gente precisaria ter um quarto só para isso na casa da gente, né, porque a gente sempre tem uma riqueza muito grande de amostras, de material, de foto, e isso enriquece o trabalho, porque faz muito mais sentido para o meu estudante, eu estou trabalhando sobre determinado organismo, eu poder levar para ele uma amostra, uma foto, comentar de uma experiência minha, do que de repente a gente olhar isso num livro genérico, às vezes nem é um exemplo de uma espécie nativa da região. Então, nesse sentido, por vezes a gente vai colecionando amostras e fotos, e eu tenho aqui na sequência também nossa coleção biológica do Centro Ambiental, toda construída com materiais que os próprios professores foram catalogando e guardando ao longo do tempo. Muitas delas são pessoais, então, assim, muitas delas estão comigo agora, enfim, e com outros professores também. Eu agradeço vocês pela escuta, deixo com vocês o meu contato. Esse site que está aqui embaixo, ele é um site pessoal, onde eu coloco algumas experiências, tem um blog ali também, onde eu faço alguns relatos, alguns colegas contribuem com esse espaço. Abro para perguntas e peço desculpas pela confusão com os slides, eu realmente não sei o que aconteceu com eles. Não se preocupe com relação a isso, professora Vanessa. Acontece, eu também não sei, eu fiquei olhando aqui, mas eu não consegui detectar o problema e fiquei com medo de mexer na configuração e atrapalhar mais ainda a sua apresentação. Sim, eu até tirei o meu mouse, que eu pensei que... Mas, enfim, deu para passar o recado.
Certo. O professor Gessé já levantou a mão, viu? Mas o professor Gessé fala que é uma beleza. Antes de ele falar, deixa eu só fazer um questionamento com o professor Gessé rapidinho. Professora Vanessa, em primeiro lugar, parabéns pela sua abordagem, né? Pela forma como você colocou o material, eu achei assim extremamente rico, principalmente a questão das experiências, porque não foi uma palestra teórica, foi uma palestra prática. E eu tenho certeza que os professores que estão aqui presentes, professores que eu conheço da educação básica, já devem estar pensando aí mil ideias de o que pode também ser feito na região deles, certo? Então, eu acho que essa forma como você colocou o conteúdo foi realmente o que eu queria para essa palestra. Então, parabéns e muito obrigada por ter atendido ao meu pedido. Eu vou deixar o professor Gessé falar agora e depois eu questiono, tá bom? Obrigado, professora Adeni. Você, como sempre, muito gentil. Vai me deixar perguntar. Gente, eu tô com um problema na minha internet. Eu não sei se é um fio que está passando aqui. Toda vez que chove, fica oscilando e aí fica muito ruim. Até se abrir a câmera, já caiu 2 vezes a internet quando eu tentei abrir a câmera e agora eu vou abrir, não, vou deixar aqui quietinho, tá? Professora Vanessa, que palestra empolgante, sensacional. Muito do que você falou, é, fazemos por aqui, né, de forma semelhante. Então, quer dizer que nós estamos conectados com as ideias, com as afinidades, com os objetivos. Isso é muito importante porque nos dá motivação em meio a tantas situações desagradáveis, falta de dinheiro, pandemia, distanciamento social. Então, a gente vê, né, vocês com tanto afinco fazendo da educação básica uma extensão da nossa universidade é fantástico, porque parece que parece que os nossos dirigentes não entendem que os jovens e os adolescentes, eles serão os nossos alunos na graduação. Então, se a gente não tiver essa conexão com eles lá e dar uma força também para os professores de ensino médio fundamental, essa ponte ela vai cada vez ficar mais distante, né? Então, a gente não vai conseguir alcançar esse aluno, ele, mais uma vez, vai entrar muito despreparado para o ensino superior, e aí as consequências a gente já sabe, né? Um monte, né, uma série de profissionais aí mal qualificados. Na verdade, não é nem uma pergunta, é uma reflexão, né, que eu acho que a interação entre a nossa feira e a feira que vocês já realizam desde 2013 é uma sinergia muito importante. Eu queria convidar a organização daí da Feira de Ciências de vocês para se juntar a essa nova feira que a gente está para fazer agora em 2021, para que a gente consiga alcançar um estado do Sul para fazer uma interfeira, tá? Eu nem conversei com a professora Aldeni, mas eu já estou colocando minhas ideias, porque são ideias que a gente pode trabalhar futuramente e a gente fazer trabalhos com os alunos daqui, com os alunos daí, e a gente conseguir alcançar uma outra atmosfera, tá certo? Então, assim, eu penso que a gente pode unir forças e fazer eventos muito mais empolgantes, né? Muito mais energizantes, sabendo que as duas equipes têm um ponto em comum. Então, assim, eu quero deixar os parabéns, dizer que a gente começou com o pé direito, com a palestrante, assim, com esse know-how que vocês têm. Dar parabéns a vocês aí do Rio Grande do Sul pela iniciativa fabulosa e dizer que o Centro Universitário SESMAC, que o programa de pós-graduação em análise de sistemas ambientais está de portas abertas para a gente fazer essa interconexão que eu acho que é vital e é boa
para que a gente consiga fazer as coisas acontecer da melhor forma possível, tá? Então, boa noite. Essa é minha percepção com relação à sua fala. Obrigado. Nós temos agora... Quer responder alguma coisa, Vanessa? Fique à vontade. Sim, eu quero agradecer o professor Gessé, dizer que foi uma grata surpresa realmente acompanhar a programação da feira de vocês. Eu acho que a gente está muito alinhado, sim. Já conversei com o colega aqui, que é o coordenador do núcleo de formação, e a gente trocou uma ideia sobre estreitar esses vínculos. E quando o professor Gessé traz os desafios que a gente viveu ao longo do último ano e meio, eu penso que, sobretudo para a educação, temos pontos positivos, né? Porque eu fico pensando, por que a gente nunca fez uma feira virtual? Por que a gente nunca trocou dessa forma antes, né? Se ficou algo de bom, então, nesse momento da pandemia, foi isso, né? Talvez a gente não tivesse promovido essa troca se a gente não tivesse fazendo essa feira no momento virtual. E com certeza a gente vai precisar de algum suporte, conhecer um pouco das práticas, porque é a nossa primeira feira virtual também. A gente, ano passado, não realizou, e eu penso que a gente vai aprender muito podendo trocar com vocês ao longo da experiência que vocês estão tendo nesse momento. Então, agradeço o espaço também e com certeza vamos trocar muitas ideias. Que bom, professora Vanessa. O professor Gessé sempre, né, inovador, sempre muito proativo, mas o convite dele, assim, eu apoio 100% e vamos estreitar esses laços com certeza. Agora eu vou passar a palavra para a Laiane Nunes, da UNEAL. Ela tem um questionamento. Laiane, pode fazer. Na verdade, não era nem questionamento, eu só queria parabenizar mesmo a palestrante e avisar ela que o slide ele fica disponível para a gente mudar, então pode ter sido por isso que ela deu problema. Algum aluno pode ter mudado sem querer. Eu testei e eu percebi que a gente muda. E aí pode ter sido isso. A única ruim. Perdemos o contato da Laiane. Laiane? Acho que ela não conectou. Então, agora que a Laiane já colocou seu posicionamento, né? Realmente essa nova versão da Collaborate, ela deixa todos como moderadores. E antes não, você habilitava, né? Eu também tinha percebido isso, mas eu não quis atrapalhar a sua apresentação com essa colocação, né? Então, algum aluno, talvez, algum professor, sem querer, mexendo, pode ter feito isso, certo? Mas, Vanessa, com relação à sua apresentação, o que eu queria discutir um pouquinho com você foi o seguinte: eu percebi que vocês, da Secretaria Municipal de Novo Hamburgo, realmente conseguem fazer muita coisa. E eu acho que a grande vantagem é que, por exemplo, tem um grupo dentro da secretaria que estimula esse processo, entendeu? Que apoia os professores que querem fazer essa metodologia ativa de ensino pela pesquisa, que estimula a aproximação com a universidade, com o ensino superior. Então, olha o quanto vocês já lucraram com isso. Então, isso é muito, muito bom. E, infelizmente, isso é uma dificuldade que nós ainda encontramos aqui. A nossa feira é estadual, mas ela é estadual por quê? Porque na concorrência, né, na concorrência nacional, a gente coloca um projeto como estadual, a gente preenche todos os requisitos de número de municípios, certo? E em função das características do projeto, a gente consegue aprovar e realizar com esta abrangência. Mas, infelizmente, nós não temos uma aproximação, eu ainda não consegui, pode ser até uma deficiência minha, eu estou procurando os caminhos errados. Eu ainda não consegui uma aproximação oficial com a Secretaria Estadual de Educação, certo? Então, nós conseguimos realizar essa feira e conseguimos atingir vários municípios porque nós fomos atrás dos professores, entendeu?
Então, os professores que estão nas escolas, nos interiores ou na capital, então foi através dos professores que nós chegamos às escolas e aos alunos, e não através do órgão gestor da educação do estado ou dos municípios, entendeu? Então, isso dificulta muito, dificulta mesmo. Então, olha só, quando existe realmente essa parceria entre o órgão gestor, a escola e a universidade, como os frutos são muito mais proveitosos, né? Então, isso é, digamos assim, é o meu sonho de consumo. Conseguir fazer uma parceria forte com as secretarias de educação municipais e com a Secretaria de Educação estadual. É realmente o meu sonho de consumo. Então, eu, em outros momentos, espero que realmente a nossa parceria, né, se concretize para que você até possa me dar algumas dicas de como conseguir isso, porque o meu caso é a universidade querendo chegar na escola. E a universidade para a escola é um caminho de pedras, viu? Não está fácil, não. São caminhos, né, prof? Eu acho que eu pensava enquanto você falava que a gente tem um processo antigo de ensino pela pesquisa. É importante a gente lembrar que se a gente fala que isso começou em 2013, a feira, a gente já teve um certo número de troca de gestão nesse meio tempo, mas quando a gente consegue institucionalizar as coisas dentro de uma secretaria, isso tem um peso diferente, né? Então, a partir do momento que a gente consegue colocar num documento orientador, que é um regramento, a gente também tem um certo respaldo para seguir fazendo algumas práticas, né? E eu acho que a formação docente continuada faz muita diferença, porque independente dos processos que vão ocorrer, aquela formação ficou para o professor. Então, ele já percebeu que é possível fazer. Ele já viu que é diferente, que é mais interessante, que o aluno se envolve mais. Então, isso está incorporado na sua prática pedagógica. E acho que isso faz toda a diferença. Eu estou tentando esse caminho agora. Eu já sensibilizei alguns professores, né, porque eu sou coordenadora do PIBID, Núcleo de Química da UNEAL, tem alguns professores aqui fazendo parte, tem o professor James que quer falar, passo já a palavra, James. E o caminho que eu estou tentando trilhar agora é realmente através de formação continuada, né? A partir da próxima semana, através da feira, eu já vou estar oferecendo o primeiro módulo. Aproveito para convidar os professores presentes e alunos licenciados. É o primeiro módulo do curso de formação, né? Ensino pela pesquisa, uma abordagem ambiental, de educação ambiental. E o primeiro módulo é ensinar ao professor como fazer o projeto. Porque às vezes o professor está tão distante desse universo, porque na formação acadêmica dele ele não foi preparado para isso, que ele sabe fazer a prática, mas ele não sabe escrever o projeto dentro das normas científicas para que tenha um planejamento, para que realmente dê certo, para que os resultados possam ser transformados em produção bibliográfica para ele, porque isso já vai fazer o quê? Valida o que foi feito. Então, o primeiro módulo do projeto é justamente esse. Então, eu estou tentando investir agora nessa questão de formação continuada, para ver se eu vou plantando uma sementinha em cada escola. Deixa eu passar a palavra agora para o professor James. James, pode falar. Posso fazer só um comentário sobre a última coisa que a prof falou? Eu acho que essa transposição, ela é muito importante, porque a gente, enquanto professor, por vezes a maioria dos professores envolvidos com o ensino pela pesquisa são professores de ciências, a gente sabe muitas vezes fazer a pesquisa, mas eu não posso querer trabalhar a pesquisa com um estudante do 6º ano consultando artigos científicos. Então, essa transposição, às vezes, é o maior desafio, né? Só para contar. Mas agora eu passo a palavra. James, fique à vontade. Professora, muito boa noite a todos, professora Vanessa. Eu só queria, eu não sei se ia trazer um conforto, mas te falar o caminho é esse, investir nessa percepção pela pesquisa. Professora Vanessa, quando eu estive em Novo Hamburgo, em 2019, na feira, eu assim, criei um círculo de amizade. Eu pude perceber que existe, professora, desde o ensino fundamental mesmo, pequenininho, né?
essa participação dos pequenos. Eu fui até assim, um jogador de trabalhos, né? E eu nunca esqueci um trabalho que era diabetes também é coisa de criança. E aí eu fui julgar, eu fui avaliar o trabalho desses meninos de 6, 7 anos, e conversando com a orientadora deles, eu disse, rapaz, o que é que você faz? Ela disse, professor, isso é muito comum aqui nas escolas da região. A gente já é estimulado há muito tempo. Então, assim, professora Aureli, eu acho que a sua partida, só para confortar seu coração, os frutos eles ficarão mais densos, maiores, mais, né, essas árvores frutíferas daqui a algum tempo, né? O bom é que está sendo criado, professora, com programas como o PIBID, como Residência, essa percepção, porque um dia quando a Secretaria de Educação, opa, temos aqui um projeto tal, e esse professor já tiver sido incentivado lá na graduação, no dia a dia, no chão de escola, né, a senhora vai ter uma adesão, uma participação, assim, gigante. Então, só para confortar teu coração, que esse é um caminho assim, muito certo. É o caminho que eu percebi lá no Rio Grande do Sul, né? E essa parceria, professora, que o Gessé solicitou agora, o Gessé vai ser fantástico, porque eu percebo que tem muito a ser tocado, muito, muito, muito. E a região, né? Lá você tem um índice consador muito forte, uma indústria química muito forte, e a gente também tem aqui algumas indústrias que possam gerar parcerias, né, com bolsas, com estágios, enfim. Eu percebi isso, né? Existe essa troca muito bacana lá no Sul entre educação e entre as empresas que podem proporcionar ao estudante um sentido, digamos assim. Professora, muito obrigado pela fala, um forte abraço. E é isso. Eu só queria compartilhar que a senhora está trilhando um caminho muito, muito certo. Obrigada, James. Você sempre parceiro na proposta, né? James é supervisor do PIBID, né, no Núcleo de Química. Nós estamos aqui com os outros supervisores, professora Magnólia, professora Yolanda, e alunos pibidianos também. Ah, eu adoro o PIBID, o meu sonho de consumo. Quando eu estava em sala de aula, não tinha o PIBID. É ótimo, é ótimo. E para o professor universitário é uma forma dele entrar na sala de aula. Sim, entendeu? Né? Então, através do PIBID foi que eu consegui entrar nas salas, conhecer outros professores e também, como eu dou aula no curso de licenciatura em Química, eu contactei meus egressos. Olha, eu quero entrar na sua sala de aula. Então, tem vários aqui. Claudemiro, muito empolgado, como sempre. Então, isso sempre acontece. Muito bom. E também agradeço. Que bacana o relato do professor James, muito bom, muito bacana. Esperamos tê-los todos aqui num futuro próximo. Não só online, né? No presencial também seria muito bom essa troca. Eu adoraria. Pessoal, alguém mais quer fazer algum questionamento? Alguém levantou a mão, mas foi rápido. Professor Gessé adora. Vai, professor Gessé. Gente, é uma coisa empolgante essa discussão que a gente está tendo hoje, uma coisa rica, porque a gente, como pesquisador e professor, a gente tem uma ascensão dentro da academia, faz mestrado, faz doutorado, mas eu acho que para esse grupo que está aqui envolvido, ter esses atributos não se faz apenas um pesquisador. Eu acho que nós somos formadores de opinião, nós somos formadores de recurso humano, e se a educação básica, através da Secretaria de Educação, ela não está ainda sensibilizada, são pequenos grupos de pessoas fazendo pequenas coisas. Então, isso daqui a pouco lá na frente vai contagiando as pessoas, né? Então, a gente nunca deve desistir, porque eu tenho a professora Aldeni aí um exemplo muito bacana nas nossas vidas de persistência, né, de saber onde quer chegar. A feira é uma prova disso, a gente realmente marcou o estado de Alagoas com essa feira. Quem realiza anualmente é o Centro Universitário SESMAC, através do programa de pós-graduação. E ontem, Vanessa, você não estava presente, mas
estava ontem na abertura o ex-secretário de Educação aqui do estado de Alagoas, que hoje é atual presidente da Fundação de Amparo às Pesquisas no estado de Alagoas, aqui a FAPEAL. Ele nos trouxe um alento, né? Ele nos trouxe que vai haver um concurso, né, para mais de 3.000 vagas para a Secretaria de Educação, que vai dobrar os salários dos professores, tá? Que já está por anos defasados, né, por não dizer décadas, e disse que vai ter uma gratificação para cada professor de R$ 1.500 que realizar pesquisas. Eu imagino que seja com esse cunho envolvendo a educação básica e a universidade, ou seja, já começou a sensibilização, né? Nós já construímos alguns alicerces, então, quando eu digo junto com a professora Aldeni, o grupo nosso do PPGASA, né, do nosso programa. Então, assim, Vanessa, nós temos assim uma história, um retrospecto bem positivo com relação às feiras, né? Eu lembro que as feiras antigamente, nas escolas, eram aquela decoreba, onde a gente tinha que decorar um textinho, e os avaliadores passavam e a gente ficava com a mão suada, dizendo o que é que tinha que falar, se esquecesse, voltava. E hoje não, a gente vê como, né? A gente vê hoje como é que a feira mudou a vida dos estudantes. Eu presenciei hoje um fato inédito assim e ser Júnior, né, que é a iniciação científica do CNPq Júnior, nasceu o primeiro aplicativo a partir do IC Júnior, entendeu? Eu vi a postagem de um aluno, né, que o professor respostou, eu fiquei encantado com isso, digo, caramba, a gente conseguiu salvar um aluno, né, do fracasso, a gente conseguiu tirar aquela situação daquele aluno de que só ter o ensino médio fundamental é suficiente, eu vou trabalhar, ou seja, a gente ganhou mais um colega lá na frente de mestrado, de doutorado, mais um colega professor. Então, assim, eu me sinto responsável, junto com a professora Aldeni, o grupo, de continuar fazendo essa feira, de prestar esse serviço, que é um serviço social que a gente faz para o nosso estado, tá? Então, como o Estado não pode estar em todos os cantos, a gente consegue, né, com a nossa capacidade, de gerenciar esses projetos. E eu quero, mais uma vez, ratificar e convidar a Secretaria de Novo Hamburgo para que a gente consiga fazer projetos mais robustos e que estejam conectados com os ideais, tá bom? Era isso, professora Aldeni. Obrigado. Uma boa noite para todos. E é um Então, caminho sem volta, né, prof? Quando a gente começa a fazer o ensino pela pesquisa, o estudante já incorpora isso e já passa a querer aprender dessa forma, e a gente não sabe mais trabalhar de outro jeito, né? Quando a gente incorpora isso na nossa prática pedagógica, é um caminho sem volta. deixa eu responder aqui o chat de Claudemiro. Então, pessoal, alguém mais quer fazer algum questionamento? Eu acho que todos já colocaram, né? Já fizeram suas colocações. Mais uma vez, obrigada, professora. Parabéns por sua apresentação. Vamos continuar mantendo contato, porque nós também temos muito que aprender com a forma como vocês fazem acontecer o projeto pela pesquisa na educação básica, no ensino fundamental, certo? Atualmente nós temos trabalhado mais com o ensino médio, mas nós temos também alguns trabalhos com o ensino fundamental, então certamente nós temos muito a conversar, trocar figurinhas e experiências, e muito, muito obrigada por sua participação. Obrigada, prof. Aldenir. Eu que agradeço pela oportunidade. É sempre muito bom poder trocar, poder falar um pouco sobre um trabalho que a gente acredita. E com certeza levarei o convite adiante para a Secretaria de Educação. Acho que ambos temos muito a aprender e a potencializar nos nossos processos. Com certeza nos encontraremos em outros momentos. Eu agradeço pela oportunidade e parabenizo pelo evento. Eu vou tentar semana que vem acompanhar alguns momentos com vocês também. Ah, que bom, professora, que bom mesmo. Então, pessoal, boa noite a todos.
amanhã à noite, mais uma palestra, certo? Conto com a presença de vocês. O professor Rodney acabou de colocar a lista de presença. Obrigada, professor Rodney. Eu me empolguei aqui conversando, acabei esquecendo. Então, por favor, acessem o formulário, tem um tempo para isso, né? Então, tem que ser rápido. Acessem o formulário para garantir a presença de vocês no evento. E boa noite para todos. Boa noite, professora Vanessa, e até uma próxima oportunidade. Boa noite, obrigada. Bom evento. Boa noite, gente. Boa noite, professora Vanessa, professora Aldeni. Parabéns pelo evento. Parabéns ao PP Gaza, que mais uma vez provando aí que é possível. Com certeza. Espero que todos tenham visto ali a lista de presença, hein? Não vou fechar a sala por causa da lista de presença. Deixa eu parar a gravação.